Então, pessoal, vamos começar já aqui com uma notícia boa. Vamos começar o programa com notícia boa hoje. Vamos aqui. Vocês estão vendo aí na tela? Deixa eu ver se já abriu aqui. Olha só, pessoal. A aprovação de Trump cai para 35% com o enfraquecimento do apoio republicano, revela pesquisas Reuters Ipsos. Pessoal, o Donald Trump tá aí, mauzão na fita com a população americana, atingindo mínimas históricas de popularidade, tá certo? Então é o que essa reportagem aqui da Reuters está trazendo para a gente. A coisa não tá fácil para o Donald Trump. Pessoal, é só importante, antes da gente adentrar aqui na matéria, lembrar o seguinte: os Estados Unidos é um país que basicamente ele é bipartidário. Existem outros partidos, mas eles não têm relevância. Os que têm de fato relevância é o Partido Democrata e o Partido Republicano. O país, de uma forma geral, está bem dividido, e o número de eleitores independentes, o percentual, a fatia da sociedade, que não é nem republicano nem democrata, é pequena, essa fatia. Dentro dos republicanos, o apoio ao Donald Trump ainda é muito largo. Então, isso é importante vocês terem noção. Tem uma grande fração da sociedade americana, que são os eleitores do Partido Republicano, que ainda apoiam muito Donald Trump. Em especial, aqueles mais velhos, tá? A juventude tem entendido, como vocês... Quem acompanha aqui o Giro sabe, que a juventude tem se descolado do Trump, porque entende que ele falhou com as suas promessas, tá bom? Diz que não ia fazer guerra, fez, disse que ia melhorar o custo de vida, não melhorou. Então, entre a juventude, essa aprovação anda mal. Mas entre os republicanos, pessoal, a aprovação ainda é muito alta. Vejam só aqui na matéria da Reuters, apontando que ele caiu um pouquinho a aprovação para 79%. Ou seja, caiu, mas ainda é muito grande, tá? Só que o que importa na pesquisa não é exatamente se tá grande, se tá alto, assim, é a gente olhar a tendência, e a tendência está dizendo que ele está em queda, que o governo dele não está sendo bem avaliado. Então, vejam só, por exemplo, em relação ao custo de vida, 47% aprova, 46% desaprovam. Então, vejo que entre o grupo dos republicanos, metade praticamente não está satisfeita com a política dele em relação ao custo de vida. O custo de vida continua muito alto nos Estados Unidos, tá? E 62% dos republicanos aprovam a forma como ele lidou com o conflito no Irã. Você pensa assim, nossa, Suzana, é muito 62, mas, pessoal, isso é só dentro dos republicanos. Quando a gente vai aqui para o final da matéria, e aí eles vão trazer os números gerais, vejam só. Aqui ele diz que 62% dos republicanos aprovam, 28% desaprovam, tá bom? Mas entre os democratas, tá? Entre os eleitores do Partido Democrata, a grande maioria desaprova, assim como 2/3 dos independentes. Então, essa aprovação alta da guerra, ela é só dentro da fração que vota no Partido Republicano, entendeu? É como se fosse assim, o pessoal que vota no Bolsonaro, só ele. Mas mesmo dentro desse grupo, já tem uma rejeição alta. Vejo que é quase 30% dos eleitores republicanos reprovam a guerra no Irã. E isso diz principalmente entre os mais jovens, tá bom? Aí o que eu queria trazer aqui para vocês olha o seguinte, o que importa que eu queria trazer aqui é a gente ver que está aumentando o descontentamento. Então, como eu disse, é a tendência que a gente tem que olhar, tá bom? Por exemplo, aqui diz que 21% dos republicanos agora desaprovam o desempenho do presidente, em comparação com 5% logo após a sua posse em janeiro de 2025. Pessoal, ele saiu de uma desaprovação de 5% no início do governo e agora ele está com uma desaprovação de 21%. Vocês entendem o tanto que cresceu? Então, de fato, ele não anda muito bem por aí, tá certo? Vejam só, cerca de 79% dos republicanos disseram que Trump estava fazendo um bom trabalho, uma queda em relação aos 82% no início do mês, então veja que ele já caiu em relação ao início do mês, e em relação ao início do mandato era 91%, tá bom? Então a gente vê que tem desaprovação em relação ao custo de vida, que tem desaprovação em relação
a gestão, a guerra, tá? O Trump não está numa maré boa, tá, pessoal? Então vejam aqui, ó, esse gráfico, por exemplo, ele mostra a aprovação e a linha roxa é a desaprovação. Então vejam que apesar de ter altas e baixas, altas e baixas, altas e baixas, qual que é a tendência geral? É uma tendência de aumento da desaprovação e de queda da aprovação, tá bom? Então aí alerta para o Donald Trump, que não anda muito popular. Eles destacam, é claro, que 80% ainda é um número muito expressivo, só que você sempre tem que lembrar que nos Estados Unidos, pessoal, o voto é facultativo, as pessoas não são obrigadas a votar. E isso que é muitas vezes determinante nas eleições, porque às vezes eu respondo a pesquisa, ok, aprovo o governo, tá legal, mas eu não tenho ânimo para sair de casa no dia das eleições e votar. Até porque na belíssima democracia dos Estados Unidos não é nem feriado no dia das eleições. Então o cara tem que sair do trabalho, correr, fazer um corre para ir votar. Vejam só o cerceamento ao direito do voto, tá? Mas chamam isso de democracia. Você não tem liberação do trabalho para ir votar, mas chamam isso de democracia. Ou seja, é para a classe trabalhadora não ir votar, né? E aí, o que o pessoal está comentando aqui, essa Janet Hoffman, que é consultora republicana, ou seja, ela é alguém do Partido Republicano, tá, pessoal? Não venho falar que é enviesado. Insuspeita. Ela falou: minha maior preocupação é que os republicanos não pareçam tão motivados a comparecer às urnas nas eleições de meio de mandato quanto os democratas nesse momento. Então, se as pessoas não saírem de casa para ir votar, gente, o que vai acontecer? Vai dar ruim para os republicanos. Então, a previsão é de que o Trump tende a tomar uma bela surra nas eleições de meio de mandato. Confesso que vai me surpreender, tá? Vai me surpreender se ele for bem, se o Partido Republicano conseguir ir bem nas eleições de meio de mandato, que vocês sabem que é uma eleição parlamentar, tá bom? Então, não é uma eleição para o Poder Executivo. Então, a expectativa é que tanto na Câmara quanto no Senado a correlação de forças mude e os democratas possam ter maioria nas duas casas. Se não maioria nas duas, pelo menos maioria na Câmara dos Representantes, que é como se fosse a Câmara dos Deputados, tá bom? Então, más notícias para o Donald Trump e boa notícia para a gente, né? Porque o cara tá sufocando Cuba, tá lá apoiando o regime sionista de Israel, bombardeando Gaza, o Irã, o Líbano. Então, a gente, pior para o Trump, bom para nós, né? Então, vamos agora à próxima notícia do dia. Já que a gente está falando de Trump, já que a gente está falando de guerra, vamos falar sobre a continuidade da guerra no Líbano e na faixa de Gaza. Quem acompanha aqui o Giro sabe que a gente sempre mostra aqui que nunca teve cessar-fogo no Líbano nem na faixa de Gaza. Israel não respeita cessar-fogo e continua bombardeando crianças, mulheres, áreas civis e tudo mais. E essa é a notícia que a gente trouxe aqui do Líbano, que mesmo após, vocês sabem, Israel estava desrespeitando o cessar-fogo. O Irã foi lá e disse chega e atacou Israel. Trump ligou para os dois e falou: parem com isso agora, pelo amor de Deus. Aí os dois lados tinham falado: ok, vamos parar. A gente viu isso no programa de ontem. Mas o Irã falou: se continuar com essa palhaçada, se continuar atacando e massacrando a população libanesa, a gente vai voltar a atacar. E dentro de Israel está a maior crise, pessoal. A gente vai ver uma notícia daqui a pouco sobre isso, porque os israelenses, vocês sabem qual que é o projeto da galera, né? É expandir território, roubar a terra dos libaneses, dos palestinos, dos sírios. Então, para eles, essa política de contenção, do tipo, ai, parem de atacar, não cola. Em Israel, político que não mostra força militar, bélica para destruir os países vizinhos, não tem chance, entendeu? Então, tá a maior crise lá. Eu vou mostrar para vocês, mas antes vamos ver a notícia do Líbano. Quero só agradecer ao Fernandes aqui, que está sempre na área, mandou um pingo de R$5. Valeu demais, Fernandes. Façam como ele e contribuam. Bom, pessoal, vamos agora ver o que eu estava comentando aqui para vocês, que é a Israel não respeitando o cessar-fogo no Líbano, nem esse último acordo que foi feito com o Donald Trump de que ele não atacaria o Líbano. Vejam só, matéria do Haaretz, jornal israelense, insuspeito, ataques israelenses matam 14 pessoas no sul do Líbano, enquanto Tiro enfrenta evacuação. Então, a população libanesa está sendo expulsa da sua casa na cidade de Tiro, ali mais ao sul do Líbano, está sendo expulsa
por ordem de Israel, que está bombardeando a cidade. Vejam só, gente, a ordem de evacuação do exército israelense incluiu o bairro cristão histórico de Tiro, um bairro cristão, gente. Então, esses cristãos sionistas, malafaias da vida, que ficam falando, a gente tem que defender Israel, porque Israel é igual a Israel da Bíblia, que é a maior lorota que existe no mundo, que é a Israel moderna, criada na década de 40 do século 20, tem a ver com a Israel bíblica de 2000 anos atrás. Assim, tem que ser muito delirante para acreditar nessa palhaçada. Mas se você acredita nisso, vejam só se de fato os cristãos devem apoiar o Estado de Israel. O exército israelense mandou os cristãos darem um fora do seu bairro lá no centro, na cidade de Tiro, que é uma cidade, pessoal, com um patrimônio cultural assim valiosíssimo, uma cidade antiquíssima, tá? Bonita, que é assim um patrimônio da humanidade. E Israel mandou o pessoal, inclusive o bairro cristão, ser evacuado, tá bom? Que estava sendo poupado até então. Até os cristãos agora dançaram. Vocês sabem que Israel não respeita cristão coisa nenhuma, mata padre, os soldados israelenses destroem e vandalizam, né? Estátuas, imagens cristãs. Então, o pessoal não tem respeito por nada. E aí, a gente está vendo que esse ataque aqui em Tiro matou um menino de 16 anos, está entre os mortos, que morreu em um ataque de drone em frente à sua casa. Então, claro, Israel matando criança, adolescente, não tem respeito por nada, tá bom? Então, essa é a situação lá no Líbano. Israel continua não respeitando o cessar-fogo, é o que a notícia aqui está dando. Olha os bombardeios, pessoal. Olhem os bombardeios tenebrosos em áreas civis da cidade de Tiro, tá? Então, Israel não está respeitando o cessar-fogo. Qual que foi a resposta? Qual que foi a resposta do Irã, gente? Porque o Irã falou: não haverá paz se não houver paz regional. Parem, a gente só aceita o fim da guerra se Israel parar de atacar o povo libanês. E Israel não está fazendo isso. Então, pessoal, o que aconteceu diante disso? O Irã falou: olha só, se esses ataques continuarem, a coisa vai dar ruim, tá bom? Vai dar ruim porque a gente não vai aceitar essa agressão. E aí, a notícia que saiu aqui também no Haaretz, eu vou mostrar aqui para vocês, uma notinha do Haaretz, trazendo o seguinte, já a resposta do Irã, falando, olha só, o Irã adverte contra ataques no Líbano e ameaça bloquear o Mar Vermelho caso a guerra seja retomada. O vice-presidente do parlamento iraniano, Hamid Reza Rajibabai, ameaçou bloquear o Mar Vermelho caso os Estados Unidos e Israel continuem seus ataques, tá? Essa declaração que ele deu e falou, olha, se começar essa palhaçada, se continuarem também atacando a gente vai criar um novo cinturão de segurança da resistência, que vai desde o Estreito de Hormuz até o Golfo Pérsico e de Bab al-Mandeb, que separa o Mar Arábico do Mar Vermelho e do Canal de Suez. Eu vou mostrar o mapa aqui para vocês entenderem a dimensão, tá bom? Mas antes, vamos só terminar de ler aqui. Ele disse, então, o Irã reiterou suas ameaças de segunda-feira, dizendo que caso Israel retome os ataques ao Líbano, não haverá sustentação de um cessar-fogo, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui para vocês o mapa, para vocês entenderem o que é que o Irã está falando quando ameaça o fechamento também ali do Mar Vermelho, bloquear o Mar Vermelho. Vamos abrir aqui para vocês verem. Deixa eu só mostrar para vocês. Aqui, peraí, deixa eu abrir. E aí vocês conseguem ver. Deixa eu compartilhar essa... Opa, escapuliu. Vamos compartilhar de novo, Suzana. Pronto, agora vai. Paciência. Um pouquinho de paciência. Aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo? Olha só. Aqui é o Iêmen, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Em cima é o Iêmen, tá bom? E olha só, aqui é onde ficam os famosos Houthis, né? Os Ansarallah, na verdade, que é um grupo que faz parte do eixo da resistência também. E eles, pessoal, têm a capacidade de fechar esse estreitinho aqui, tá? Esse é o estreito que... deixa eu falar o nome aqui. Bab al-Mandeb, tá bom? Então, eles têm a capacidade de fechar esse estreito aqui, tá bom?
E aí, pessoal, é por isso que eles estão muito assustados que tem essa capacidade de fazer isso. Aqui é o Mar Vermelho, vocês estão vendo? Ó, o Egito aqui, a Arábia Saudita aqui no canto direito, e temos o Iêmen aqui, e esse é um outro estreito. Pessoal, o Irã está fechando aqui, ó. Vocês sabem que aqui, ó, Golfo Pérsico, tá? Aqui é o Estreito de Hormuz, tá? Aqui é o Estreito de Hormuz, vocês sabem, ó. Aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Vocês já estão cansados de saber disso, certo? Imaginem agora se a Arábia Saudita, os outros países não conseguirem passar os naviozinhos por aqui, ó, nesse estreito. E o que muitos navios fazem? A Arábia Saudita pega, tem gasodutos, tem oleodutos, joga para o lado de cá e aí passa por aqui, ó, tá vendo? Passa por esse outro estreito. Agora imagina se fechar esses dois aqui. Terror e pânico, né? Então, essa é a ameaça que o Irã está fazendo, tá bom? Então, a coisa, quando você acha que não pode piorar, pode sim, tá bom? A situação pode piorar sim. Já tem o Estreito de Hormuz bloqueado, pode bloquear aqui também o Estreito de Bab al-Mandeb, eu não sei falar, tá, pessoal? Mas vocês entenderam, né? O estreito aqui no Mar Vermelho, controlado, que o grupo dos ensaralados Houthis podem bloquear. Então, a situação é essa, gente. O Irã está falando, olha, se começar com essa palhaçada, se vocês não segurarem Israel, se os Estados Unidos não conseguir segurar a coleira do seu cachorro Israel, a coisa vai complicar. E aí,